Hoje nós temos o coordenador, um baita coordenador, com todo o respeito, que merece sempre ser valorizado, que é o Diogo Castro, que é o nosso coordenador de futebol. A vacância daquele cargo do gerente de futebol, que quem preenchia antes era o Gabriel Andreatta. E aí o William saiu de diretor técnico... Desculpa te interromper, mas o clube ter aceitado que o treinador trouxesse o patrão, que é uma coisa que o Palmeiras não aceitou... Tá falando do Andreatta, do né? Andreatta. É um absurdo, né, Matheus? O Atlético aceitou. O Atlético aceitou, porque é em desespero. A gente critica o que tem que criticar e elogia o que tem que elogiar. Sim. O Pérez trouxe o treinador no momento de baixa, no momento que era possível trazer o Sampaoli, saiu na frente de todo mundo. Hoje em dia todo mundo fala muito do Jorge Jesus, mas o primeiro treinador estrangeiro que veio dessa safra Verdade. foi o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli, só que assim, na minha visão, e eu por ter trabalhado em diversos clubes, ter acesso a diversos presidentes, gestores e tal, é um absurdo aceitar que o técnico traga o seu patrão, o Gerente. o imediato, como se diz, né? Gerente. Trazer o gerente de futebol. Até porque a gente tem informação, o Ademir é até mais bem informado do que eu, ali dentro existia uma divisão e assim, ele defendia muito mais o interesse do São Paulo do que o interesse do clube, que no caso da função do gerente, a função dele é gerenciar, trabalhar para o clube, ele é funcionário do clube, não do São Paulo, né? Só para acrescentar a tua pergunta, surgiu na época que o São Paulo estava negociando com o Palmeiras a informação do companheiro Rodrigo Fragoso, que trabalhou comigo no Esporte Interativo, de que tinha sido o Andreatta o primeiro a conversar com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sim. Ele, funcionário do Santos, na época o Andreatta negou taxativamente, óbvio. Matheus, Então, só para a gente concluir, aí eu não, tenho certeza hoje que o presidente consegue fazer, apesar que eu acho que todos os presidentes, se eu estiver equivocado, por favor, participam ativamente de grande parte, mas hoje o William toma a frente das negociações, das conversas, e aí quando chega o momento de tratar, ele tem a sua autonomia para poder tratar com grandes valores. Inclusive eu acompanhei no CT, sem o presidente, o William conversar, antes do caso Cueva passar para ir para o Pachuca, acontecer aquilo, eu vi ele conversar com o empresário do Cueva e com o Cueva, eu vi ele conversar a situação do Yuri Alberto, já há meses. E como é que está essa situação? Só para concluir do presidente. Então, o William hoje faz a função de superintendente, eu até brinco que ele está fazendo as duas, e ele também acaba fazendo a de diretor técnico, Vitor, porque ele semanalmente continua fazendo as reuniões com todos os gerentes das categorias. Então, ele continua fazendo isso. Você me fala, tá bom do jeito que tá lá? É claro que é sempre importante ter mais gente para ajudar, mas hoje o Diogo e o William fazendo essa gerência do CT que abriga o profissional, o Santos B, e tratando com a base junto com o Everson e com o Jorge Andrade, tá dando certo, tá funcionando no questão do ciclo funcionar e levarem as coisas para nós e para o presidente. Você perguntou Mas peraí, você como um bom político sabe responder de maneira que deu a volta e não respondeu uma pergunta. Pode perguntar, vamos lá. Como que foi a aceitação do comitê de gestão do treinador trazer o gerente? Ah, não, desculpa, é que você estava falando você me perguntou primeiro a questão do William. Não, tudo bem, não. A questão do gerente foi o seguinte, eu falo tranquilo aqui abertamente, até porque tive uma boa relação com o Gabriel Andreatta. Ele veio a pedido do Sampaoli, nunca foi, eu falo aqui os nomes, Sampaoli, Gabriel Andreatta, Marco, Pablo, Décio e Carlos. Carlos é o scout lá, que veio depois, não? Não, veio junto, né? Veio todo mundo junto. Não veio um scout depois lá do Chile? Não. Esse que veio do Chile depois, que era análise, é o Felipe. Esse daí eu não conto como comissão, porque ele veio para análise, né? Tá, okay. Então, esses da comissão. O Gabriel, ele até auxiliou muitas vezes o clube em algumas negociações que eu participei e que eu lembro. Porém, é óbvio que ele, entre aspas, pressionava como se fosse um empresário do técnico. Como ele pressionava? Quando o técnico queria que a gente contratasse um 9, quando o técnico... Então, ele cobrava o presidente e o comitê de gestor fazendo uma função de gerente, mas fazendo uma função de ouvir o técnico. Mas eu te falo porque foi o ano que eu vivi no CT praticamente muito mais do que esse ano agora. Não eram as decisões dele tomadas, não eram só porque ele preenchia o cargo de gerente que ele tomava essas decisões e que ele falava e a gente, comitê de gestor e o presidente aceitava. Tanto que até chegar ao autor, a conversa muitas vezes tinha que ser Pérez e Gabriel, Pérez e Sampaoli, porque não havia um intermediário. Sim. O Gabriel acabou trabalhando um pouco, né, durante um tempo, Andreatta, como esse intermediário. Mas no caso, Vitor, até para responder essa pergunta,
Foi aquilo que você falou bem, nós quisemos dar um pulo na frente, nós quisemos dar um salto que funcionou como resultado esportivo, independente da relação com ele, e eu tive uma relação com o São Paulo de um ano, e naquele momento a proposta era vir com essas pessoas para a comissão. O Gabriel não tinha uma função de comissão técnica, ele não era preparador físico, ele não era scout como o Carlos, ele não era auxiliar técnico como o Jorge Décio. Ele era amigo, o que é que fica claro assim, ele é um auxiliar pessoal do São Paulo. Porque você contratar um gerente, né? Você tem uma empresa, você vai contratar um gerente, ele tem que ter sido gerente de algum lugar, ou ter feito algo que fez com que credenciasse ele a ser contratado como gerente. Sim. Ele foi contratado único e exclusivamente porque era amigo do São Paulo, para defender os interesses do São Paulo. Só que eu acho que pelo menos o clube, o Pérez, poderia admitir até publicamente que isso foi um erro tremendo. Porque você não pode contratar uma pessoa e ela vir junto com o seu imediato, o seu patrão. A função do gerente, ele tem que gerenciar o vestiário, ele tem que cobrar, né, o vestiário. E isso não iria acontecer de forma alguma, porque como que ele ia cobrar o cara que na verdade é o patrão dele, né? Porque o patrão dele ali era o São Paulo e não era Mas toda a cobrança que tinha que ser feito em relação a algum jogo, ou quando a gente tinha que cobrar alguma resposta do elenco, a gente passava para o Gabriel e ele tinha que responder para a gente. Mas só lembrando, eu acho que a gente não considera, e eu não falaria essa palavra até, um erro, porque no final de tudo, acabou que a contratação de Jorge Sampaoli e sua comissão, seja quem for, acabou dando um resultado esportivo que só não foi melhor, sabemos por quê, Flamengo, tal, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É a história do fim justificar os meios, né? Eu, infelizmente ou felizmente, eu não concordo com isso. Mas é porque esportivamente, que é onde ele estava atuando, Vitor, nós tivemos resultado. Se eu não tivesse tido resultado, eu tinha que falar, olha, a nossa contratação não foi boa, do Sampaoli e de quem contratamos ao redor. Como tivemos resultado, não é nem querer justificar, é querer mostrar que o resultado para qual eu contratei eles funcionou. Não é uma justificativa, mas é só assim. Não, é uma resposta, é uma resposta que eu precisava colocar também.